Seus lindos e suas lindas, tudo bem? Voltei. Agora a gente vai fazer a segunda parte da aula de logaritmos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre propriedades de logaritmos, tá? Algumas propriedades elas são imediatas e outras é mais para facilitar efetivamente o cálculo, tudo bem? Então, antes de mais nada, não esquece, deixa aquele like aqui embaixo, aquele joinha maneiro, faz aquela inscriçãozinha, divulga para os seus amigos, divulga aí no prédio, na escola, tá? Ajuda o tio porque é legal, né? Quero chegar logo nos 1000. Fazer a campanha, os 1000 inscritos. Tô chegando, falta bastante ainda. Se vocês me ajudarem, se vocês conseguirem mais um inscrito, já dobra. Ó, óbvio, né? Matemática, deixa eu falar. Bom, então olha só, gente. Eu vou falar então para vocês sobre propriedades de logaritmos, tá? Continuando aquela aula que eu fiz anteriormente só sobre log. Tudo bem? Então eu já escrevi aqui algumas propriedades que são propriedades básicas, elas já são imediatas, tá? A primeira propriedade, na verdade, assim, tem alguns livros que chamam de propriedade, tem outros livros que falam que é definição do... na verdade, são coisas que saem da definição de logaritmo, tá? São alguns cálculos que já saem da definição de logaritmo. A primeira é a seguinte... Log de 1 na base A é 0. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é 1, né? Então, isso daqui tem a ver com as propriedades de potência, tá? Log de A na base A é 1. Por quê? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, certo? A gente pode até escrever isso aqui do lado, né? A gente pode falar que A elevado a 0 é 1. Aqui a gente pode escrever que A elevado a 1 é A, que seria nada mais nada menos do que a própria propriedade, né? A definição de logaritmo. Aqui, log de A elevado a N na base A. Tá vendo que tanto a base da potência quanto a base do logaritmo é o mesmo elemento, é o mesmo número. Então dá o próprio expoente, né? Isso daqui é fácil, pensando na definição de logaritmo, A elevado a N igual a elevado a N, tá? E aqui, olha o que acontece. A elevado a log de B na base A igual a B, certo? Tá? Essa daqui é a que é um pouquinho mais... um pouquinho diferente das anteriores, né? Mas toda vez que você tiver uma potência em que aparece um log, tá vendo? Ó? E a mesma base, o valor dessa potência nada mais é do que esse cara. Tá bom? Então, essas são algumas definições, tudo bem? Tá, só que as propriedades de logaritmo, elas são propriedades operatórias, tá? São propriedades que nós usamos para fazer contas. Quantas são? São 4, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver essas propriedades e para cada propriedade eu vou colocar 1 ou 2 exemplos, tá bom? Vamos lá. A primeira propriedade... é quando nós temos um logaritmo de um produto. Então, nós temos uma multiplicação, certo? Nós temos algo desse tipo. A vezes B na base C. Então, isto daqui nós transformamos em uma soma. Tá? Então, nós separamos esse cara em 2 logaritmos com a mesma base. Quer ver um exemplo? Olha só, vamos pensar nesse cara aqui, ó. É bem fácil. Colocar aqui base 3, 81 vezes 27. Claro que aqui nós poderíamos fazer 81 vezes 27, tá? E aí depois disso você fazer a conta do logaritmo, tá? Só que qual é a vantagem de não fazer a multiplicação? Os números que nós ficamos para poder fatorar ficam menores, né? Então a gente pode escrever que isso daqui é log de 81 na base 3 mais o log de 27 na base 3, certo? E aí é só fatorar cada um deles, né? Vamos fatorar o 81 aqui, ó. 81 por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então isso aqui é 3 elevado à quarta, certo? Então esse cara aqui, pensando lá no cálculo de log que nós vimos na aula anterior, isto daqui, ó, dá 4.
certo? Esse aqui dá 4. E esse daqui, bom, ó, o 27 tá aqui, ó, 1, 2, 3. Então, esse cara aqui dá 3. Então, na verdade, isso aqui é 4 mais 3, 7. Tá? Então, olha só, percebam qual que é a vantagem. Ao invés de fazer, novamente, ó, ao invés de fazer a conta, né, e fazer 81 vezes 27, eu separei em duas contas menores, tá? Eu não precisei fazer a multiplicação desse cara, tá? Tudo bem, eu fiz a fatoração, mas a fatoração, quando eu fiz a do 81, já apareceu automaticamente a do 27, tá? Então, a gente ganha bastante tempo usando essa propriedade. Tudo bem? Tranquila essa propriedade? Fácil? Facinho, né? E aí o que acontece? Quando você tem a multiplicação, olha só, transformar uma soma, certo? A segunda propriedade, eu vou aproveitar aqui a lousa para não escrever muito, ó, a segunda propriedade, quando multiplica, soma. Então, quando nós dividirmos, lembrando que isso daqui pode aparecer como uma fração, certo? Se na multiplicação a gente somou, na divisão nós vamos subtrair, tá? Então, novamente, ao invés de fazer a divisão, o que nós fazemos? Nós usamos a propriedade. Tudo bem? Olha essa daqui, ó. Vamos pensar nesse exemplo, ó. Log de 64 dividido por 512 na base 2. Nossa, professor, 64 dividido por 512? Então, ao invés de fazer a divisão, eu vou usar a propriedade. Então, olha o que vai acontecer. Isso aqui vai ficar log de 64 na base 2 menos o log de 512 na base 2, certo? Ao invés de fazer a divisão, eu estou separando em dois logaritmos. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fatorar. Vamos fatorar quem? Fatora o maior, que daí provavelmente vai aparecer o menor, né? Ah, professor, e se por um acaso não aparecer? Se não aparecer, gente, ou o exercício tem alguma outra informação, alguma outra coisa que você vai usar no decorrer dele, ou tem alguma coisa errada na sua conta, tá? Mas, de modo geral, normalmente, quando aparecem essas contas, essas contas de propriedade, a gente consegue fatorar os dois números pela mesma base, tá? Se não, tem alguma outra coisa aí no meio do exercício, vocês vão entender daqui a pouco que tem uma propriedade que fala disso, quando as bases são diferentes, tá bom? Então, olha só. Então, o que nós fizemos? Ó, peguei o 512 e fatorei. Quanto que dá 512? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, este cara aqui dá 9. E o 64, quanto que dá? Ó, o 64 tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, este cara aqui dá 6. Né? 2 elevado à sexta, que dá 64. A gente pode pensar assim. Então, 6 menos 9 menos 3. Então, o log de 64 na base 512, dividido por 512, desculpa. Log de 64 dividido por 512 na base 2 é menos 3. Tudo bem? Essa propriedade de multiplicação que vira soma e divisão que vira subtração, elas são bem simples. De onde que saem essas propriedades? Das propriedades de potência, tá? Se vocês lembrarem das propriedades de potência, vocês vão ver que está associado aqui direto, tá bom? Bom, vamos para a terceira propriedade? A terceira propriedade é o logaritmo da potência, tá? O que acontece com o logaritmo da potência? Acontece isso daqui, ó. Quando nós temos uma potência no log de A na base B elevado a N. O que nós vamos usar aqui? A gente vai usar a regra do tombo. Eu chamo de regra do tombo. Você vai pegar esse expoente e você vai, ó, tombar. Tomba ele lá na frente. Então, isto daqui fica
n vezes, o n tombou, então ele vira uma multiplicação. N vezes o log de A na base B. Tá? Qual que é a vantagem? A mesma vantagem que nós temos da parte anterior. Ao invés de calcular a potência, o que a gente faz? A gente calcula uma mais simples e aí só multiplica o resultado. Olha esse exemplo aqui, ó. Log de 64 elevado à quinta, olha, na base 2. Imagina fazer 64 elevado à quinta, 64 vezes 64 vezes 64 vezes 64 vezes 64. Cansa, né? Até eu já cansei. Então, ao invés de fazer isso, o que nós fazemos? Nós vamos pegar este 5 que está aqui, ó, e nós vamos tombar ele aqui na frente. Então, isto daqui fica, na verdade, ó, 5 vezes o log de 64 na base 2, tá? Então fica desse jeito. E aí o que nós fazemos? Pega o 64 e fatora por 2. A gente fez isso já no anterior, né? Mas como eu apaguei, vamos fazer de novo, ó. 64 por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 2 a sexta. Isso quer dizer que este cara inteiro aqui, ó, isso daqui tudo vale 6. Então aquele logaritmo que eu queria calcular aqui, ó, isso daqui nada mais é do que 5 vezes 6, que é 30. Tudo bem? Então percebam aquilo que eu falei. As propriedades, elas têm esta função, né? De facilitar a nossa conta. Voltando, né? Imagina calcular 64 elevado à quinta. Jesus, né? 64 ao quadrado já vai dar 4.096. Aí imagina, 4.096 vezes 64. Foi muito rápido, Ju, a conta? É porque a gente fica decorando essas coisas. Bom, então vamos lá. E aí o que acontece? A última propriedade. Gente, a última propriedade é efetivamente a propriedade mais diferente das outras, tá? Por quê? Esta propriedade aqui, se você parar para analisar, ela também tem a ver um pouquinho da potência, né? Quando faz a multiplicação de expoente, mantém a base e multiplica os expoentes, né? Potência de potência, tá? Essa daqui também tem a ver. Esta quarta propriedade nós chamamos de mudança de base. O que significa isso? Significa o seguinte, que nós vamos pegar o logaritmo que está lá e nós vamos calcular em uma outra base, tá? Isso facilita? Facilita, tá bom? Funciona assim, olha só. Como é que é a propriedade? A propriedade ela é assim, ó. Log de A na base C. Eu não sei calcular o log de A na base C. Tá? Eu não sei. Mas eu sei que existe uma base diferente de A e de C que eu consigo calcular esses dois logaritmos. Então, eu posso reescrever este logaritmo de A na base C como sendo log de A na base B dividido pelo log de C na base B. Então, eu estou trocando a base que eu não sei calcular, no caso a base C, por uma outra base, nesse caso aqui, né, do enunciado geral, por uma base B, na qual eu sei calcular esse logaritmo, tá? Então, olha só, vamos ver um exemplo. Fazer um exemplo mais simples, depois eu faço um pouquinho mais complicado. Vamos calcular isso aqui, ó, log de 512 na base 16. Se você parar para analisar, olha o que teria que fazer, gente. Aqui, quando a gente olha para isso aqui direto, quando é que eu teria que pegar o 512 e fatorar por 16? Não foi isso que a gente fez anteriormente? Então, eu teria que pegar o 512 e fatorar por 16, certo? E aí, o que vai acontecer? Isso daqui, 512 dividido por 16, vai dar 32.
32. E aí o 32 por 16 de novo vai dar 2. Tá vendo? Ó? E aí o 2 eu não consigo por 16. Então eu não consigo fatorar o 512 por 16. Tá? Então eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer desse jeito. Mas, conhecendo um pouquinho esses dois números, eu sei que o 512 e o 16, eu consigo fatorar ambos por 2. Então eu troco esse cara e esse para uma base conhecida. Então eu vou calcular 512 na base 2 e aqui 16 na base 2. Agora fica fácil, por quê? Agora é só pegar o 512 e fazer a fatoração por 2. Olha lá, 512 por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu sei que este cara é 9, né? Porque 2 elevado a nona dá 512. E o 16? Ó, o 16 já aparece aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Então este cara aqui, ele é o quê? Esse cara é 4. Tá vendo? Então eu tinha um logaritmo que eu não conseguia calcular na base que apareceu, certo? Eu não conseguia calcular 512 na base 16, mas quando eu troco a base, troquei a base do 512 e do 16 por uma base que eu conheço, no caso a base 2, e aí dá 9/4. Tudo bem? Tá? Vocês viram que facilita a conta? Facilita bastante, né? Vamos ver outro exemplo? Esse outro exemplo que eu vou colocar para vocês é um exemplo clássico de mudança de base, tá bom? Eu vou apagar aqui o enunciado, né? Vou apagar essa parte, né? Que vocês, tenho certeza que vocês já decoraram, ou não. Mas aí se vocês não decoraram, vocês podem fazer o seguinte: volta, assiste o vídeo de novo, assiste umas 10 vezes, tá? Para ajudar o tio, né? Olha lá. Então olha só, o que acontece, ó? Esse aqui é um tipo de exercício clássico. O exercício fala assim, ó: sabendo que o log de 2 é 0,301 e o log de 3 é 0,477, calcule log de 512 na base 9. Jesus, professor! Já era! Ferrou! Se cair isso daí na prova, eu me estrupico. Não, meu caro Padawan. Olha só, o que eu vou fazer? Lembrando, propriedade de logaritmo. Quando não tem nada aqui, ó, é base 10. Então, o que eu faço? Eu vou trocar isso tudo aqui para base 10. Por quê? Porque eu sei quanto vale o log de 2 e eu sei quanto vale o log de 3. Certo? Então, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos mudar isso daqui para log de 512 na base 10 e aqui o log de 9 na base 10. Por que eu fiz isso? Porque olha só, o 512, que a gente viu no exercício anterior, não é 2 elevado a nona? Certo? Então, olha o que nós fazemos. Então, aqui vai ficar, ó, log de 2 elevado a nona na base 10. E o 9 não é 3 ao quadrado? Log de 3 ao quadrado na base 10. Esse cara aqui pode usar aquela propriedade anterior que nós vimos, a terceira propriedade. Eu vou pegar este 9 e vou tombar. Vou pegar esse 2 e vou tombar. Então isso daqui ficaria, olha só, 9 vezes o log de 2 dividido por 2 vezes o log de 3. Facilitou? Muito. Por quê? Quanto vale o log de 2? 0,301.
Quanto vale o log de 3? 0,477. Então, o que nós fazemos agora? Agora, a gente vem aqui, ó, vamos continuar aqui. Então, vai ficar, ó, 9 vezes o log de 2, que é 0,301, dividido por 2 vezes o log de 3, que é 0,477. Bom, 9 vezes 0,301 vai dar 2,709. E 2 vezes 0,477, aqui vai dar 4, 5 e aqui vai dar 9. 0,954. Então, o que eu faço agora? Agora eu me mato. Não! Aí você faz assim, ó. Você pega a sua calculadora, Darth Vader, porque será, né? E aí você pega a calculadora e faz a conta, ó. 2,709 dividido por 0,954. Isso daqui dá aproximadamente 2,8396. 2,8396 aproximadamente, tá? É uma continha aí, claro, nesse caso é muito mais fácil fazer a conta com a calculadora, tá? Não sei se o professor de vocês permite usar a calculadora, mas é um tipo de conta em que o que interessa nesse cálculo é efetivamente o quê? Usar a mudança de base, né? Então eu não estou preocupado aqui com a conta em si, eu estou preocupado em saber as propriedades de logaritmo. Percebam, neste exercício nós usamos duas propriedades, a terceira e a quarta. Nós fizemos a mudança de base e depois nós usamos aqui, ó, a terceira propriedade, que é a tal da regra do tombo. Tudo bem? Eu chamo de regra do tombo, tem gente que não gosta, mas eu acho legal chamar de regra do tombo, né? Então, uma coisa diferente. Então, gente, essas são as propriedades de logaritmo, são essas 4, tá? Aí não tem jeito. O que tem que fazer? Tem que estudar, tem que fazer bastante exercício. Quanto mais exercícios vocês fizerem, mais vocês vão aprender. Tá? Não tem nada do tipo assim, nossa, tem alguma coisa que fica muito difícil. Na verdade, eu acho que é muito treino, gente. Quanto mais você treina, mais você aprende. Tudo bem? Né? Então, é isso, tá? Eu fiz alguns exemplos aí, tem muitos exemplos na internet, você pode procurar em outros lugares. Se você entrar em vários sites, você vai encontrar muito exercício sobre logaritmo, tá? É um tipo de assunto que, por incrível que pareça, tem muita gente que fala que é muito difícil, mas às vezes é porque a pessoa olha esse nome e já fica assustada, né? Fica aquela, nossa, logaritmo, não é assim, tá? Vocês perceberam que o que eu preciso, na verdade, é conhecer a parte de equação exponencial. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu sempre falo, tô fazendo essas videoaulas para vocês com todo carinho, para vocês realmente verem que a matemática não é difícil. Tudo bem? Então é isso. Não esquece, deixa aquele joinha aqui embaixo, faz aquela inscriçãozinha marota, divulga para os seus amigos da escola, tá bom? É isso, gente. Então, vamos lá. Matemática é fácil e que a matemática esteja com vocês.